Um pai perdeu tudo quando sua família entrou em estado vegetativo após terrível acidente. Entre ciência e desespero, recebe um medalhão misterioso de uma desconhecida. Quando o céu falar, escute. Sonhos reveladores, coincidências inexplicáveis e uma cachoeira na Serra da Mantiqueira abrem caminho para uma jornada de fé. Durante o solstício de inverno, 3 borboletas azuis sinalizam o impossível. Sua filha move os dedos. Uma história de esperança onde céu e terra se encontram. Prepare-se para se emocionar. Deixe seu like e comente de onde assiste. A chuva castigava o asfalto naquela noite de outono, como se o céu compartilhasse da dor que estava prestes a inundar o coração de Eduardo Mendes. Os pingos grossos batiam contra a janela de seu escritório, enquanto ele finalizava os cálculos estruturais que garantiriam a segurança de mais um edifício. Ironia do destino. O homem que dedicava sua vida a construir estruturas inabaláveis estava prestes a ver seu próprio mundo desmoronar com um único telefonema. O celular vibrou sobre a mesa de vidro. O nome do hospital piscou na tela como um presságio sombrio. E assim, com a voz embargada de uma enfermeira desconhecida, Eduardo recebeu a notícia que dividiu sua vida em antes e depois. Senhor Mendes, sua esposa Helena e suas filhas, Ana e Luísa, sofreram um grave acidente na rodovia dos Bandeirantes. Elas estão vivas, mas em estado crítico. O tempo congelou naquele instante. As gotas de chuva pareceram suspensas no ar, assim como o próprio fôlego de Eduardo. A pasta de projetos caiu de suas mãos, espalhando no chão os papéis que, segundos antes, eram sua única preocupação. Agora, pareciam insignificantes como folhas secas levadas pelo vento. O hospital cheirava a antisséptico e desespero. Eduardo percorreu aqueles corredores brancos como um autômato, seus passos ecoando no piso de vinil imaculado. Por trás das portas da UTI, encontrou o que restava de sua família. Helena, a esposa que conhecera na faculdade de engenharia, e as gêmeas de 6 anos que ainda dormiam abraçadas aos ursinhos idênticos, agora estavam ligadas a máquinas que apitavam em um ritmo monótono, quase como uma sinistra canção de ninar. Estado vegetativo persistente, explicou o médico. Um homem de olhos cansados e jaleco impecável. As lesões cerebrais foram severas. As chances de recuperação, uma pausa dolorosa, são praticamente inexistentes. Palavras que perfuraram o peito de Eduardo como balas invisíveis. Ele, que sempre confiara nos números, nas equações, na previsibilidade da física e da matemática, agora se via diante de uma estatística impiedosa. 99% de probabilidade contra o despertar de suas meninas, contra o sorriso de Helena, contra a vida que construíram juntos. Mas existe 1%, murmurou Eduardo, agarrando-se àquela fração minúscula como um náufrago à última tábua de um navio em ruínas. O médico apenas assentiu com aquele olhar que os profissionais de saúde reservam para os familiares que ainda não aceitaram o inevitável. Um olhar de piedade. Eduardo o odiou por isso. Os dias se arrastaram, fundindo-se em semanas de uma rotina sombria. De seu apartamento para o hospital, do hospital para o trabalho, do trabalho novamente para o hospital. Eduardo vivia por inércia, como uma engrenagem programada para girar, mesmo quando o restante da máquina já não funcionava. Em seu primeiro domingo após o acidente, enquanto caminhava pelo corredor que já conhecia de cor, algo inusitado aconteceu. Uma senhora de cabelos brancos como a neve e pele marcada pelo tempo surgiu ao seu lado, como se tivesse brotado das paredes brancas. Seus olhos, de um azul surpreendentemente vivo para alguém de idade tão avançada, fixaram-se nos de Eduardo. Quando o céu falar, escute, disse ela, depositando na mão dele um pequeno medalhão dourado com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Antes que Eduardo pudesse responder, ou sequer processar aquele estranho encontro, a senhora desapareceu na esquina do corredor, deixando apenas o eco de seus passos lentos e o medalhão que agora aquecia a palma de sua mão. Eduardo, homem de
Ciência até a medula, quase descartou o objeto. Que utilidade teria um símbolo religioso para alguém que nunca pisara em uma igreja por vontade própria? Mas algo, talvez a delicadeza com que a senhora lhe entregara o presente, talvez o calor inusitado que emanava do metal, o fez guardar o medalhão no bolso. Naquela noite, exausto, caiu em um sono profundo. E então, o primeiro sinal veio. Em seu sonho, se viu diante de uma cachoeira de águas cristalinas que dançavam sobre pedras escuras e musgosas. O som da água era hipnótico, quase como uma voz que tentava lhe contar um segredo. 3 borboletas de um azul intenso, o mesmo azul dos olhos da misteriosa senhora, voavam em círculos ao seu redor, até pousarem suavemente em sua mão, estendida. Eduardo acordou com o coração disparado e uma sensação inexplicável de urgência. O sonho tinha sido tão vívido, tão real, que ainda podia sentir a umidade da cachoeira em seu rosto, o toque delicado das asas das borboletas em sua pele. Levantou-se num impulso e foi até a estante onde guardavam os álbuns de família. Folheou-os freneticamente até encontrar o que procurava. As fotos da última viagem que fizeram juntos, 2 anos atrás, para a Serra da Mantiqueira. Lá estava, cristalina como em seu sonho, a mesma cachoeira. Nas imagens, Ana e Luísa, com seus cabelos castanhos presos em tranças idênticas, corriam atrás de borboletas azuis, enquanto Helena sorria, com os pés mergulhados na água fria. Borboletas. Azuldaço, leu Eduardo na legenda escrita por Helena. Bióloga por formação e professora por vocação. Raras nesta altitude, mas abundantes nesta cachoeira específica. Um pequeno milagre da natureza, dizia a nota. Um calafrio percorreu sua espinha. Coincidência, disse a si mesmo. Apenas seu subconsciente remexendo em memórias enterradas pelo trauma. Mas por que aquela cachoeira específica? Por que as borboletas? E por que agora? Na construtora onde trabalhava há mais de uma década, Eduardo era conhecido por sua racionalidade inabalável. Se não pode ser calculado, não existe. Costumava dizer para a irritação de colegas mais supersticiosos. Mas agora, enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo a caminho do trabalho, seu olhar foi atraído por uma placa na esquina da Avenida Paulista. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, idêntica à do medalhão, anunciava uma novena pela saúde dos enfermos na igreja próxima. Eduardo quase perdeu o controle do carro ao ver a data. Começaria naquela mesma noite, às 19 horas. Isso é ridículo, murmurou para si mesmo, enquanto estacionava em frente ao prédio da construtora. Mas às 18h45 daquele mesmo dia, contrariando toda a lógica que sempre guiara sua vida, Eduardo se encontrava sentado no último banco da igreja, sentindo-se deslocado como um peixe fora d'água. Velas brancas iluminavam o altar, criando sombras, dançantes nas paredes antigas. O cheiro de incenso misturava-se ao murmúrio das orações. Eduardo observava tudo com um distanciamento científico, catalogando cada detalhe como faria com os materiais de uma obra. E então, aconteceu. Todas as velas se apagaram simultaneamente, como se uma rajada de vento invisível tivesse varrido o altar. Todas, exceto 3 que permaneceram acesas formando um triângulo perfeito. No mesmo instante, um perfume inconfundível de jasmim preencheu o ar. O perfume de Helena. O perfume que ela usava desde o dia em que se conheceram e que Eduardo não sentia desde o acidente. Seu coração disparou. Olhou ao redor, procurando por alguém que demonstrasse surpresa com o fenômeno. Mas os fiéis continuavam em oração, como se nada tivesse acontecido. Será que apenas ele tinha presenciado aquilo? Na manhã seguinte, uma reunião extraordinária na construtora anunciou um novo projeto. A avaliação estrutural de um resort ecológico em construção na Serra da Mantiqueira, a menos de 5 quilômetros da cachoeira de seu sonho. Precisamos de alguém que possa se deslocar para lá por algumas semanas, explicou o diretor. O terreno é instável e precisamos garantir que as fundações sejam adequadas.
Antes que qualquer outro colega pudesse se voluntariar, Eduardo já estava de pé. "Eu vou", disse, com uma convicção que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. 2 semanas depois, Eduardo dirigia pela estrada sinuosa que cortava a Serra da Mantiqueira. Quanto mais se aproximava da região da cachoeira, mais intenso ficava aquele sentimento de urgência que o acompanhava desde o sonho. Não era apenas pelo projeto profissional. Havia algo esperando por ele naquelas montanhas, algo que ele não conseguia explicar. A pequena pousada onde se hospedou ficava a uma curta caminhada da cachoeira. Da janela de seu quarto, podia ouvir o murmúrio distante das águas. O local era simples, administrado por um casal de idosos que recebeu Eduardo com a hospitalidade característica do interior de Minas Gerais. "O senhor veio pela cachoeira?" perguntou Dona Zulmira, enquanto servia café fresco numa caneca de cerâmica. "Vim a trabalho", respondeu Eduardo automaticamente. "Sou engenheiro, estou avaliando um projeto perto daqui." A senhora sorriu como quem guarda um segredo. "Muita gente diz isso quando chega, mas a cachoeira tem seus próprios planos para quem ela chama." Eduardo franziu o senho, intrigado. "Como assim? Chama?" "As águas do despertar não são uma cachoeira comum, meu filho", explicou ela sentando-se à mesa. "Dizem os antigos que ela escolhe quem precisa dela. Aparece nos sonhos, manda sinais." Um arrepio percorreu a espinha de Eduardo. "Que tipo de sinais?" perguntou, tentando manter o tom casual. "Cada pessoa recebe um diferente. Para alguns, são pássaros de cores impossíveis. Para outros, são sons que ninguém mais ouve." Ela fez uma pausa, olhando pela janela. "Para meu marido, foram 3 borboletas azuis que apareceram no dia em que nosso filho estava à beira da morte." Eduardo quase derrubou a caneca. "E o que aconteceu com seu filho?" O sorriso de Dona Zulmira se alargou, iluminando seu rosto enrugado. "Ele está lá fora, cortando lenha para o fogão. Isso foi há 40 anos. Os médicos disseram que ele não passaria daquela noite. Mas a cachoeira, ela tem seus próprios planos." Naquela tarde, após uma reunião no canteiro de obras, Eduardo não resistiu ao chamado que sentia desde que chegara. Pegou uma trilha, estreita que serpenteava entre árvores centenárias, subindo cada vez mais até que o som da água se tornou ensurdecedor. E então, ao contornar uma grande rocha, ela surgiu diante dele, a cachoeira de seu sonho, exatamente como na fotografia, exatamente como em sua visão noturna. A água caía em cascatas prateadas sobre formações rochosas escuras, criando uma piscina natural de um azul profundo. A vegetação ao redor era exuberante, com samambaias gigantes e bromélias coloridas que pareciam guardiãs daquele lugar sagrado. Eduardo aproximou-se da margem, hipnotizado pela visão. Ajoelhou-se e tocou a água fria com as pontas dos dedos, sentindo uma inexplicável corrente de energia percorrer seu corpo. "Ela te chamou, não foi?" A voz grave o assustou. Virando-se rapidamente, Eduardo deparou-se com um homem idoso, de pele bronzeada e marcada pelo tempo, cabelos brancos presos em um rabo de cavalo e olhos negros e penetrantes. Carregava uma pequena sacola de fibras naturais, da qual se desprendia um aroma intenso de ervas. "Quem é você?" perguntou Eduardo, levantando-se. "Sou apenas alguém que conhece bem estas águas", respondeu o velho, aproximando-se lentamente. "Meu nome é Carai. Sou descendente dos Guarani que primeiro habitaram estas terras." Eduardo observou o homem com desconfiança. "O que quer dizer com 'ela me chamou'?" Carai sorriu, revelando dentes surpreendentemente brancos e alinhados. "A cachoeira. Ela chama aqueles que precisam dela, aparece nos sonhos, envia mensageiros." Ele fez uma pausa, olhando intensamente para Eduardo. "Borboletas azuis, talvez?" O choque deve ter sido evidente no rosto de Eduardo, pois o velho assentiu, como se confirmasse uma suspeita. "Como eu imaginava. Venha, sente-se comigo. Tenho algo para lhe mostrar." Relutante, mas irresistivelmente curioso, Eduardo seguiu,
o velho até uma pequena clareira próxima à cachoeira. Carai abriu sua sacola e retirou de lá diversas plantas, algumas secas, outras ainda frescas. Estas ervas, explicou, crescem apenas ao redor desta cachoeira, em nenhum outro lugar na serra. Meus ancestrais as usavam para despertar almas adormecidas. Almas adormecidas? Quando o corpo vive, mas o espírito se perde, disse Carai, amassando algumas folhas entre os dedos calejados. Como acontece nos grandes traumas, como aconteceu com sua família. Eduardo sentiu o sangue congelar nas veias. Como você sabe da minha família? O velho não respondeu diretamente. Em vez disso, estendeu a mão e depositou na palma de Eduardo algumas folhas amassadas de um verde vibrante. Leve isto ao hospital. Faça um chá e molhe os lábios delas com ele. Na próxima lua cheia, traga-as para a cachoeira. Eduardo olhou para as ervas em sua mão, dividido entre o ceticismo que sempre norteara sua vida e a inexplicável certeza de que aquele encontro não era coincidência. Por que está me ajudando? Carai levantou-se lentamente, apoiando-se em um cajado de madeira escura entalhada. A cachoeira escolhe seus mensageiros, assim como escolhe aqueles que precisam de cura. Hoje sou eu. Amanhã pode ser você para outra pessoa. Ele começou a se afastar, mas parou e voltou-se para Eduardo uma última vez. Ah, e aquela senhora do hospital, a que lhe deu o medalhão. Ela também veio aqui uma vez, há muitos anos. Pergunte a ela sobre as 3 velas. E com isso, desapareceu entre as árvores, deixando Eduardo petrificado, com 1000 perguntas sem resposta e um punhado de ervas misteriosas na mão. Os 3 meses seguintes foram um turbilhão na vida de Eduardo. Se dividia entre o trabalho, na serra, onde supervisionava as fundações do resort, as visitas ao hospital em São Paulo, onde Helena e as gêmeas permaneciam inalteradas em seu sono profundo, e, para sua própria surpresa, participações cada vez mais frequentes nas celebrações religiosas da pequena igreja local. O chá das ervas de Carai tornou-se parte de sua rotina. A cada visita ao hospital, discretamente umedecia os lábios de Helena e das meninas com o líquido verde e aromático, sentindo-se simultaneamente ridículo e esperançoso. Nenhuma mudança visível ocorreu, mas Eduardo não conseguia abandonar o ritual. Em uma dessas visitas notou uma enfermeira que não havia visto antes. Jovem, de cabelos negros e pele morena, ela ajustava o soro de Luísa quando algo em seu pescoço capturou a atenção de Eduardo. Um medalhão idêntico ao que recebera da misteriosa senhora. Bonito medalhão, comentou tentando soar casual. A enfermeira sorriu, tocando o pequeno objeto dourado. Obrigada. É uma lembrança da minha avó. Ela sempre disse que Nossa Senhora Aparecida a salvou quando era criança. Sua avó é daqui de São Paulo? Perguntou Eduardo, sentindo o coração acelerar. Não, ela cresceu na Serra da Mantiqueira, perto de uma cachoeira que dizem ter poderes de cura. Águas do Despertar, conhece? Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se na parede para não cair. Sim, conseguiu responder. Na verdade, estou trabalhando perto de lá agora. Os olhos da enfermeira brilharam. Que coincidência! Meu nome é Marina, aliás. Comecei aqui há 2 semanas. Eduardo apresentou-se, apertando a mão estendida dela. Essas são minha esposa, Helena, e minhas filhas, Ana e Luísa. Marina olhou para as pacientes com ternura. Sei tudo sobre elas. Li os prontuários. É um caso difícil. Os médicos dizem que não há esperança, disse Eduardo, a voz embargada. Mas eu não consigo aceitar. A enfermeira hesitou, como se considerasse se devia ou não dizer algo. Finalmente falou em voz baixa. Minha avó costumava dizer que quando a medicina desiste, é hora de procurar a sabedoria antiga. 4 meses após o acidente, Eduardo se encontrou com o Dr. Rodrigues, o neurocirurgião responsável pelo caso de sua família. Para sua surpresa, cruzou com ele não no hospital,
mas na saída da igreja onde agora frequentava regularmente as novenas. Doutor Rodrigues, chamou incrédulo. O médico virou-se igualmente surpreso. Senhor Mendes, não esperava vê-lo aqui. Nem eu ao senhor, admitiu Eduardo. Sempre pensei que os médicos fossem, bem, puramente científicos, completou Rodrigues com um sorriso compreensivo. Muitos são, mas alguns de nós aprenderam que há mistérios que a ciência ainda não consegue explicar. Ele fez uma pausa, observando Eduardo com atenção. Como está lidando com tudo? Um dia de cada vez, respondeu Eduardo, sentindo-se estranhamente confortável em conversar com um médico fora do ambiente hospitalar. Na verdade, além das visitas ao hospital, tenho passado muito tempo na Serra da Mantiqueira. Há uma cachoeira lá. As águas do despertar, interrompeu Rodrigues para espanto de Eduardo. O senhor conhece? O médico assentiu lentamente. Cresci naquela região. Minha mãe me levava àquela cachoeira quando eu tinha febre alta. Dizia que a água tinha propriedades especiais. Ele hesitou, como se pesasse suas próximas palavras. Olha, Sr. Mendes, como médico não posso endossar tratamentos alternativos sem comprovação científica. Mas como ser humano, sua voz falhou. Já vi coisas naquela cachoeira que não conseguiria explicar em nenhum artigo médico. Uma nova luz se acendeu nos olhos de Eduardo. Doutor, existe alguma possibilidade de levar minha família até lá? O estado delas é muito delicado para transporte convencional, ponderou Rodrigues, a testa franzida em preocupação. Precisaríamos de uma ambulância completamente equipada, equipe médica, autorizações. É complicado e extremamente caro. Dinheiro não é problema, afirmou Eduardo com uma convicção que não sentia realmente. A verdade é que suas finanças estavam se deteriorando rapidamente, com os custos do hospital e a redução de suas horas de trabalho. Como que para confirmar suas preocupações, na semana seguinte recebeu a notícia que temia. A construtora estava abandonando o projeto na Serra da Mantiqueira. Problemas financeiros com o cliente, explicou o diretor, pedindo que Eduardo retornasse a São Paulo para assumir outros projetos. Foi como se o universo estivesse testando sua determinação. Ficar em São Paulo significava mais estabilidade financeira, tão necessária para os tratamentos hospitalares. Mas algo dentro dele, algo muito além da razão, insistia que o caminho para a recuperação de sua família passava pela cachoeira. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Eduardo fez algo que jamais imaginaria. Ajoelhou-se diante do pequeno medalhão de Nossa Senhora Aparecida, colocado sobre uma mesa improvisada como altar, e rezou, não orações formais ou decoradas, mas um apelo sincero e desesperado por um sinal, por uma direção. Se tudo isso não é apenas coincidência, murmurou, se há realmente algum propósito maior, preciso saber, preciso ter certeza. Como resposta, uma tempestade monumental desabou sobre São Paulo naquela madrugada. Eduardo acordou sobressaltado com o estrondo de um trovão tão potente que fez os vidros das janelas vibrarem. Correu para a janela a tempo de ver um raio gigantesco cortar o céu e atingir precisamente a grande árvore em frente ao hospital, onde sua família estava internada. Na manhã seguinte, ao chegar ao hospital, encontrou uma atividade incomum no quarto de Helena. Médicos e enfermeiras circulavam apressados, verificando monitores e fazendo anotações. O que aconteceu? Perguntou alarmado a Marina, que saía do quarto. Algo extraordinário, respondeu ela, os olhos brilhando de excitação. Exatamente às 3h17 da manhã, o eletrocardiograma de sua esposa registrou uma alteração significativa. Foi breve, apenas alguns segundos, mas definitivamente uma mudança no padrão que vinha se mantendo constante desde o acidente. Às 3h17, repetiu Eduardo, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Tem certeza do horário? Absoluta, por quê? Porque foi exatamente nesse momento que um raio atingiu a árvore em frente ao hospital, explicou Eduardo, a voz trêmula. Eu vi da janela do meu apartamento. Marina arregalou os olhos.
Isso não pode ser coincidência. Dr. Rodrigues já sabe? Sim, ele foi chamado imediatamente, mas ela hesitou. Mas ele disse que cientificamente poderia ser apenas uma flutuação aleatória nos impulsos elétricos. Acontece às vezes, sem significado clínico. Eduardo sentiu a frustração crescer. E você, o que acha? Marina olhou ao redor, certificando-se de que ninguém os ouvia. Acho que sua esposa respondeu à energia do raio. E acho que minha avó chamaria isso de um sinal. Naquela mesma tarde, Eduardo tomou a decisão mais difícil e, ao mesmo tempo, mais fácil de sua vida. Pediu demissão da construtora. Usaria suas economias e venderia o que fosse necessário para permanecer na Serra da Mantiqueira, perto da cachoeira, e para tentar levar sua família até lá. Com a ajuda de Marina, que pediu transferência para um hospital mais próximo da serra, Eduardo descobriu uma comunidade tradicional nas proximidades da cachoeira. Eram famílias que viviam ali há gerações, preservando conhecimentos que mesclavam catolicismo popular com tradições indígenas. Realizavam rituais de cura nas águas da cachoeira, especialmente durante a lua cheia do solstício de inverno, quando, segundo a tradição local, as águas atingiam seu máximo potencial curativo. Carai, o velho curandeiro que Eduardo tinha, encontrado meses antes, era respeitado como um sábio dentro da comunidade. Sob sua orientação, Eduardo começou a preparar-se para o grande desafio: transportar Helena e as gêmeas até a cachoeira para o ritual do solstício, que aconteceria em exatamente 2 meses. A burocracia hospitalar parecia intransponível. Formulários, autorizações, avaliações de risco. Cada passo era um novo obstáculo. Dr. Rodrigues, apesar de sua simpatia pela situação, se mostrava cada vez mais reservado quanto à viabilidade do transporte. Entenda, Sr. Mendes, explicou ele em seu consultório, mesmo que eu acredite pessoalmente nos poderes dessa cachoeira, a medicina tem protocolos. Não posso arriscar piorar o quadro de sua família. Mas também não pode garantir que elas melhorem ficando aqui, rebateu Eduardo, com uma intensidade que surpreendeu a ambos. Há 8 meses elas estão nessas camas, sem qualquer progresso significativo. O que temos a perder? O médico suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Veja, existe uma possibilidade teórica. Se conseguirmos uma ambulância UTI completamente equipada, uma equipe médica especializada e todas as autorizações necessárias, talvez, e eu enfatizo o talvez, possamos tentar um transporte temporário para a região. Um raio de esperança iluminou o rosto de Eduardo. E quanto custaria tudo isso? Mais do que a maioria das pessoas pode pagar, admitiu Rodrigues. Estamos falando de centenas de milhares de reais. O sorriso de Eduardo desvaneceu. Suas economias não chegariam nem perto desse valor, mesmo tendo vendido seu carro e colocado o apartamento à venda. Mas ele não estava disposto a desistir. Não quando estavam tão perto da data que todos na comunidade aguardavam com expectativa: a lua cheia do solstício de inverno. Foi nesse momento crítico que ocorreu o que Eduardo só poderia chamar de providência divina. Ao retornar ao apartamento em São Paulo para buscar os últimos pertences, antes de se mudar definitivamente para a serra, descobriu que o local havia sofrido um alagamento devido a um cano rompido no andar superior. Entre os itens danificados estavam diversas pastas com documentos, incluindo os registros médicos originais da família. Normalmente, isso seria uma catástrofe. Mas quando Eduardo se dirigiu ao hospital para solicitar cópias, descobriu que o médico-chefe da instituição, superior hierárquico do Dr. Rodrigues, estava de férias. Em seu lugar, havia assumido temporariamente a doutora Carmen Silva, uma médica experiente que, para espanto de Eduardo, tinha nascido e crescido na mesma região da Serra da Mantiqueira, Águas do Despertar. Repetiu ela, quando Eduardo mencionou a cachoeira durante a conversa sobre os novos registros. Meu Deus, cresci nadando naquela água. Minha tia jurava que foi curada de uma paralisia lá. Doutora,
Eduardo sentiu a esperança renascer. Estou tentando levar minha família até lá para o ritual da lua cheia do solstício. Mas Dr. Rodrigues diz que os custos são proibitivos. Doutora Carmen refletiu por um momento, tamborilando os dedos na mesa. Bem, acontece que o hospital acabou de receber uma doação de um novo equipamento de transporte UTI. Precisamos testá-lo em condições reais antes de incorporá-lo oficialmente à nossa frota. Seria um excelente estudo de caso. Ela sorriu conspiratoriamente. E tenho certeza de que o Dr. Rodrigues concordaria em liderar pessoalmente esse teste, para garantir a total segurança das pacientes. Eduardo mal podia acreditar no que ouvia. Isso seria um milagre, doutora. Milagre seria suas meninas acordarem, Sr. Mendes, corrigiu ela gentilmente. Isso é apenas ciência sendo colocada a serviço da humanidade. E talvez, quem sabe, um pouco de fé também. No 10º mês após o acidente, durante uma noite de vigília solitária no hospital, Eduardo presenciou algo que fez seu coração quase parar. 3 borboletas azuis, exatamente como as de seu sonho, pousaram na janela do quarto onde sua família repousava. Permaneceram ali, imóveis, como se observassem as pacientes por quase 10 minutos, antes de levantarem voo e desaparecerem no céu noturno. Na manhã seguinte, ao verificar os registros noturnos, os médicos encontraram algo inexplicável. Às 3h17, o mesmo horário do incidente com o raio, meses antes, Ana, a mais velha das gêmeas, por apenas 2 minutos, como Helena sempre fazia questão de lembrar, havia apresentado a primeira atividade cerebral significativa desde o acidente. Não é conclusivo, advertiu o Dr. Rodrigues, analisando os gráficos com expressão intrigada. Mas definitivamente é algo que não havíamos visto antes. Com a data do solstício se aproximando, Eduardo intensificou seus preparativos. A comunidade ao redor da cachoeira também se mobilizou. Sob a orientação de Carai, realizavam rituais preparatórios, sempre em grupos de 3 pessoas, representando, como explicou o velho curandeiro, o corpo, a mente e o espírito. A cura completa só acontece quando os 3 estão em harmonia, ensinava ele, enquanto preparava infusões com as ervas especiais que cresciam apenas nas margens da cachoeira. Sua esposa e suas filhas perderam essa harmonia no acidente. As águas podem ajudar a restaurá-la, mas só se você também estiver em equilíbrio. Eduardo, que há 1 ano teria rido de tais explicações, agora absorvia cada palavra como um sedento no deserto. Tinha aprendido a acender velas em formação triangular, a recitar antigas orações em guarani mescladas com preces católicas, a reconhecer os sinais da natureza que, segundo Carai, eram a forma da cachoeira se comunicar. Finalmente, 1 ano após o fatídico acidente, tudo estava preparado. A ambulância UTI especial, com Dr. Rodrigues, doutora Carmen e Marina como parte da equipe médica, transportou Helena e as gêmeas para uma pequena clínica rural a apenas 2 quilômetros da cachoeira. Dali, no dia exato do solstício, seriam levadas em macas especiais até as margens das águas do despertar. A lua cheia daquela noite era de uma beleza indescritível. Pendurada no céu como um disco de prata polida, iluminava o caminho da pequena procissão que levava as pacientes, adormecidas até a cachoeira. A comunidade local acompanhava em silêncio respeitoso, cada pessoa carregando uma vela que tremulava suavemente na brisa noturna. Quando chegaram à margem da cachoeira, o reflexo da lua nas águas criava um espetáculo hipnótico. A queda d'água, normalmente vigorosa, parecia ter suavizado seu fluxo, como se também respeitasse a solenidade do momento. Carai aguardava próximo a uma formação rochosa plana, onde as macas foram cuidadosamente posicionadas. Ele havia preparado um altar natural, decorado com flores silvestres, cristais de quartzo e 3 tigelas de barro contendo as ervas especiais. Está na hora, anunciou o velho curandeiro, quando o relógio marcou exatamente meia-noite. A lua está no ápice de sua força. As águas estão prontas para receber. Seguindo suas instruções,
Eduardo removeu cuidadosamente os tubos e eletrodos conectados à sua família, sob o olhar atento dos médicos que monitoravam os sinais vitais com equipamentos portáteis. Com a ajuda de Carai e outros homens da comunidade, mergulhou delicadamente primeiro Helena, depois Ana e finalmente Luísa nas águas cristalinas. A temperatura da água, surpreendentemente morna para uma noite de inverno, criava uma leve névoa sobre a superfície. Carai começou a entoar cânticos em Guarani, acompanhado pelo murmúrio das orações da comunidade. Eduardo, com água até a cintura, segurava as 3 mulheres de sua vida, mantendo seus rostos acima da superfície. Foi então que o inexplicável aconteceu. 3 borboletas azuis, as mesmas de seus sonhos, as mesmas que vira na janela do hospital, surgiram de entre as árvores e voaram em círculos sobre eles. A água ao redor começou a emitir um brilho suave, como se milhares de minúsculas estrelas tivessem se dissolvido nela. E no momento exato em que a 00:01 se registrou no relógio de Eduardo, sentiu o movimento. Sutil, quase imperceptível, mas definitivamente real. Os dedos de Ana se moveram levemente contra seu braço. Não um espasmo involuntário, mas um movimento consciente, como um carinho. Ana, chamou, a voz embargada pela emoção. Os olhos da menina se abriram lentamente, confusos, desorientados, mas vivos. Vivos como não estavam há 1 ano. Papai? Murmurou. Ela, a voz rouca pelo longo período de inatividade. Onde estamos? Por que estamos na água? Um grito de júbilo escapou da garganta de Eduardo, assustando as borboletas que se afastaram apenas para retornar logo em seguida. Lágrimas inundaram seus olhos, enquanto ele abraçava a filha contra o peito. Na cachoeira, meu amor, respondeu, entre soluços de alegria. Estamos na cachoeira que te trouxe de volta para mim. Os médicos correram para a água, incrédulos. Doutora Carmen e Dr. Rodrigues verificavam os sinais vitais de Ana, que parecia confusa, mas completamente desperta e consciente. Marina, por sua vez, notou algo em Helena. Um leve tremor nas pálpebras, o primeiro sinal de que ela também poderia estar retornando. Carai observava tudo com um sorriso sereno, como quem não está realmente surpreso com o milagre que presenciava. Quando os olhos de Eduardo encontraram os dele por sobre a multidão agitada, o velho curandeiro apenas assentiu, em um silencioso "eu te disse". Nas horas seguintes, enquanto Ana era estabilizada na pequena clínica rural e Helena mostrava sinais cada vez mais claros de despertar, Eduardo teve a chance de refletir sobre a incrível jornada do último ano. De engenheiro cético a crente fervoroso. De homem solitário à parte de uma comunidade. De desesperado a esperançoso. O verdadeiro milagre, percebeu ele, não foi apenas o despertar de Ana, ou os promissores sinais de Helena. Foi sua própria transformação. Em sua busca desesperada por um sinal do céu, encontrou muito mais do que esperava. Encontrou uma nova forma de ver o mundo, onde ciência e fé não eram opostos, mas complementares. Onde a racionalidade e o mistério podiam coexistir em harmonia. Luísa, a caçula, ainda não havia mostrado sinais de melhora, mas Eduardo já não sentia o desespero que o tinha consumido por tanto tempo. Agora havia esperança. Não a esperança frágil de quem se apega a qualquer possibilidade, mas a certeza profunda de quem viu o impossível acontecer. Na manhã seguinte, com o sol nascendo sobre as montanhas da Serra da Mantiqueira, Eduardo levou Ana, agora em uma cadeira de rodas, ainda fraca, mas sorridente, para ver novamente a cachoeira. Helena permanecia na clínica, mostrando progresso contínuo, com os olhos já se abrindo por alguns momentos, reconhecendo rostos, apertando mãos quando solicitada. Papai, chamou Ana, enquanto observavam as águas que dançavam sobre as pedras. Eu sonhei com este lugar. Todo o tempo em que estive dormindo, sonhei que 3 borboletas azuis me mostravam o caminho de volta.
Eduardo acariciou os cabelos da filha, incapaz de conter as lágrimas. Eu sei, meu amor. Eu sei. No bolso de sua camisa, o pequeno medalhão de Nossa Senhora Aparecida parecia mais quente que nunca. Eduardo o retirou e o colocou suavemente no pescoço de Ana. Uma senhora muito especial me deu isso, explicou. Ela disse, quando o céu falar, escute. E eu escutei. Ana sorriu, tocando o medalhão com os dedos ainda frágeis. E o que o céu disse, papai? Eduardo olhou para a cachoeira, para as borboletas que dançavam sobre as águas cristalinas, para o céu infinitamente azul que se estendia sobre a Serra da Mantiqueira. Depois, voltou seus olhos para a filha que a medicina dera como perdida, para a esposa que começava a despertar na clínica, e pensou na longa jornada que ainda teriam pela frente para recuperar completamente Luísa. O céu disse, minha filha, respondeu finalmente, que os maiores milagres não são aqueles que podemos ver ou tocar. São aqueles que acontecem dentro de nós, quando aprendemos a ter fé mesmo nos momentos mais escuros. As 3 borboletas azuis sobrevoaram pai e filha uma última vez, antes de desaparecerem no horizonte. Mas Eduardo sabia que elas voltariam. Sempre que alguém precisasse de um sinal, de uma esperança, de um lembrete de que, mesmo nas noites mais escuras, o amanhecer sempre chega. E quando o céu falasse novamente, ele estaria pronto para escutar.